Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Talvez você já tenha percebido quanto certas palavras na nossa linguagem ganharam um peso. É uma maneira de falar, né? Mas parece que elas têm um peso, que elas são pesadas, como a palavra pecado, por exemplo, como a própria palavra amor que eu tenho falado tanto, a palavra Deus, diabo, Satã, Lúcifer. Essas coisas eu ainda não falei, não gravei nenhum vídeo falando especificamente sobre isso, mas vou gravar mais pra frente. Mas uma palavra em especial que tem um peso interessantíssimo, né? É a palavra anticristo. Esse assunto volta e meia surge nos debates filosóficos e tal. E essas palavras ganham um peso por causa da desinformação. Como já falei tantas vezes, a moral não tem nada a ver com o homem ou com leis. A moral tem a ver com a verdadeira moral, a verdadeira ética tem a ver com a consciência. Quanto mais elevada a consciência do homem, quanto mais ampla a nossa consciência, quanto mais desenvolvemos a nossa consciência, maior a nossa moralidade, a nossa ética naturalmente. E forçar isso, temos visto ao longo da história que não adianta nada, porque a moral humana tem a ver com cultura local, cultura temporal, né? E a verdadeira moral é atemporal, ela serve para todos os tempos. Foi isso que Jesus veio ensinar, né? Foi isso que Buda veio ensinar, os grandes mestres, Sócrates, vieram ensinar a verdadeira moral e a verdadeira ética, a ética cósmica, aquelas leis, sobre aquelas leis existenciais que não mudam com o tempo. E através da desinformação, como tenho dito constantemente, nós fomos desinformados, muito mais do que informados, né? E o que é anticrístico? Anticrístico é tudo aquilo que vai contra os ensinamentos do Cristo. Não há um anticristo. Aliás, Nietzsche escreveu um livro fantástico chamado justamente O Anticristo, sobre o assunto. Então, anticrístico, na verdade, o único ser, o único Cristo que existiu, né, o único cristão digno desse nome que existiu, foi o próprio Jesus. Porque acima de ser cristão é muito mais importante, como tenho dito tantas vezes, ser crístico. Anticrístico é tudo aquilo que vai contra as leis éticas, contra as leis existenciais, contra as leis da moral cósmica, que não só Jesus, como todos os mestres vieram ensinar. E dentro desse contexto, se você analisar bem, as próprias organizações religiosas, o próprio cristianismo, a própria igreja em si, é muitas vezes, se não na maioria das vezes, anticrística. Foi anticrística ao longo da história, quando e muitas vezes até hoje, quando prega o preconceito, quando prega a divisão, quando prega o elitismo, quando prega a separação. Então a própria igreja foi por diversas vezes utilizada para ensinar valores anticristãos, como a própria matança ao longo da história da igreja. A igreja tem muito sangue nas mãos, né? E quando eu digo igreja, aí vamos incluir todo mundo, porque as divisões que houveram ao longo da Idade Média não mudaram muito, mudaram apenas na superfície, na forma de culto, na forma de no seu corpo doutrinário, mas em profundidade não mudou muita coisa. E quando eu falo isso, obviamente eu não estou falando do Cristo, não estou falando de Jesus, estou falando da religião que foi criada em cima dele, em cima da imagem dele, de uma imagem que foi criada em cima dele, de um mito que foi criado em cima dele,
do ser mitológico, né? E não do mestre espiritual que ensinou realmente coisas profundas para nós encontrarmos o nosso potencial, para nós encontrarmos a nossa paz, para nós encontrarmos a fonte da qual nós somos originários, né, dentro de nós mesmos, a tal fonte que ele chamou de Pai. Também é uma palavra que ganhou um peso que não tem, porque essa palavra foi apenas uma palavra que ele usou para diferenciar aquela ideia que se tinha de um Deus vingativo, antropomórfico, cheio de qualidades e defeitos humanos, enfim. Então ele usou a palavra Pai como uma comparação e para dissociar aquela ideia, né, de um Deus vingativo e tal. Bom, sabemos a confusão que deu, porque hoje em dia não se tem mais essa noção clara do que foi que ele ensinou, o que ele não ensinou, enfim, porque está tudo misturado com um monte de dogmas esquisitos, antinaturais, enfim, né? E é isso. Então essa palavra não tem peso nenhum. Anticristo não é uma pessoa. Ao longo da história tivemos vários anticristos, né? Tivemos organizações anticrísticas, temos vários anticristos aí atualmente pregando preconceito, pregando a separação, enfim. Isso aí é uma coisa que eu acho que você vai acabar entendendo por conta própria, o que vem a ser anticristo. É uma coisa fácil de entender, é tudo aquilo que vai contra os ensinamentos crísticos. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.